Ensinamento de Meisho Sama: origem e formação das impurezas que contaminam o corpo espiritual. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Orins, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Ontem tinha pequena dúvida, né, sobre o ensinamento, na verdade dúvida minha mesmo, né, que na página 81 desse Evangelho do Céu, volume 4, escrevendo que o corpo espiritual é formado pelo espírito do fogo, da água e da terra. Acho que tem algum engano, porque corpo espiritual, fogo, água. Corpo material, fogo, água, terra. Mas ainda não recebi resposta da editora. Quando me responderem, eu confirmo, né? Mas de antemão, acho que isso todo mundo aprendeu, né? Corpo material, por exemplo, Jorei. Jorei, o que é? Fogo, água, espiritual. Fogo, água, espiritual. Junto com o espírito da terra, ser humano, né? Não sei, acho que eu entendi assim, não é? Mas vamos esperar para ver. O ensinamento de hoje: no corpo espiritual do ser humano, que originariamente é transparente e puro, a concentração de impurezas forma nuvens. Existem duas gêneses para a formação de tais nuvens. Uma principia no próprio corpo espiritual e a outra é um reflexo do corpo físico. Explicarei antes a primeira delas. A parte espiritual é composta por 3 camadas centrípetas, sendo que o núcleo é geralmente chamado de alma. É a semente que entra no ventre da mulher por ocasião da concepção. A alma é circundada pela mente, que por sua vez é envolta pelo corpo espiritual. Por isso, tempos atrás, tinha outro ensinamento, que agora eu não vou lembrar onde está, que fala que a alma está na barriga. Mas aqui falando alma envolvida pela mente, mente envolvida pelo corpo espiritual. Corpo espiritual é igual ao corpo material. Onde fica a nossa mente? No cérebro? Na barriga? Não sei. Talvez eu que não estou entendendo direito. Mas na época perguntei, falaram não, é na mente, no cérebro e na barriga também. Não sei. Talvez um dia eu vou entender. Talvez um dia eu vou entender. Que não entendi, secundário geralmente fica abaixo do umbigo, mais perto do genital. Secundário fica ali, gosta ali. Mas pode subir, ele anda pelo corpo inteiro. Ele anda no corpo inteiro. Principalmente onde tem. Por isso ele fala, a pergunta que era: ministra-se Jorei na testa para purificar a alma, né? A partícula, ele começou a falar, não, a alma por si só já é pura. Ou seja, confirmando que Jorei na testa para alma. Não é? Não sei. Talvez
Pena que não sei japonês, não sei ler, nem falar, nem ouvir, não entendo quase nada de japonês, né? Mas senão eu poderia olhar o original para ver o que é, né? Realmente. Então, por enquanto, tendo que confiar palavra dos outros, né? Palavra dos outros. Mas, por via das dúvidas, fazendo jorei tanto aqui quanto aqui. Vai que está nos dois mesmo, né? Não sei, tudo bem. Como aqui também esse ensinamento falando, o espírito humano é composto por fogo, água, terra. Também, se for, que diferença vai fazer? Não é uma coisa muito importante, é que eu sou chato mesmo. Quer saber direitinho. Eu quero saber direitinho. Sempre fui assim. Se eu tenho alguma dúvida, eu fico com aquilo, não passa, até esclarecer. Eu fico naquilo, querendo saber. Só que às vezes não vem mesmo resposta. Não tem. Ninguém responde, né? Porque é para ficar assim, né? Com o avanço da tecnologia, apontando o celular para o texto em japonês, com a inteligência artificial, ele traduz assim muito aproximado do origem, muito. Só que é pé da letra. Pé da letra, né? Imagina traduzir para o japonês. Tem que traduzir ao pé da letra. Aí o japonês fala, letra tem pé? Entendeu? Então não é só traduzir, você tem que conhecer cada termo, cada coisa, é muito difícil traduzir, muito difícil. Não é fácil. O reverendo Takahashi ele conhecia muito, ele era muito estudioso, na verdade. Ele lia livros sobre tudo quanto é assunto que ele adorava, isso desde criança. E ele aprendeu a língua portuguesa com muita facilidade, até porque era a missão dele, traduzir os ensinamentos, né, do japonês. Então ele conhecia muito a história do Japão, toda a história da mitologia japonesa, da história do budismo, do hindu e várias religiões. Ele estudou muito todas as religiões para poder traduzir, ler o que Meishu-sama escreveu e traduziu mais fielmente perto do que ele falou, do que Meishu-sama disse, né? Isso é muito importante. Mas às vezes é assim, ele traduzia, às vezes na hora de editar livro, né, para a editora, ficou alguma coisa. Meishu-sama também. Meishu-sama vinha aqui, então ele escrevia, né? Ou falava, alguém escrevia. Ele falava, a pessoa escrevia. Depois ele pegava, ele não publicava. Ele lia tudo de novo, ele revisava 2 vezes, 3 vezes, ele revisava para ver se não tinha erro. Ele não gostava que publicasse nada com erro. O reverendo Takahashi também. Ele sempre falava, a pessoa fala o culto do paraíso. Meishu-sama nunca falou culto do paraíso. Por que estão falando culto do paraíso? Chijo Tengoku Kai festival do reino do céu na terra, né? Algumas coisas assim, ele ficava bravo. Mas olha só, pra gente, ideia de reino do céu na terra, paraíso, é muito parecido, né? Pra gente é como fosse sinônimo um do outro. O reino do céu na terra vai ser um mundo paradisíaco. Um mundo paradisíaco, as divindades vêm viver nesse mundo, né? Então, talvez
tem pessoa que mais... ele falava assim, tem pessoa que não é que é chato, profissional. Ele fala, profissional. Por exemplo, pessoa que fazendo armário no Japão, armário com gaveta. Então, gaveta, você fecha uma, outra, por causa do deslocamento de ar, abre a outra. Você tem que fechar devagar. Se fechar muito rápido, outra abre. Porque ela é tão ajustada, eles fazem de uma maneira tão perfeita, tão certinho, tudo milimetricamente. Aqui no Brasil você abre gaveta, tudo torto, maçaneta torto, tudo errado. Porque é fazendo tudo de qualquer jeito, né? Então isso de ser meio, querer tudo muito, não é ruim. Mas quem é assim, confesso, sofre um pouquinho. Mas a gente tem mácula, tem que sofrer também, né? Não é só tudo. A gente se diverte até com essas coisas. Mas tá bom. É melhor, eu acho. Não sei que jeito é melhor. Todo jeito tá bom. Enfim, sei. Voltando ao ensinamento. O estado da alma se reflete através da mente diretamente sobre o corpo espiritual. De forma recíproca, o estado do corpo espiritual também afeta a mente. Também afeta a mente. Assim sendo, alma, mente e espírito estão interrelacionados, formando uma trindade num só corpo. Todos os habitantes... Bom, se é assim, então, onde está o espírito, está a alma, está a mente, tudo é uma coisa só. Poderia pensar assim? Talvez sim, né? Ou não? Vai saber, né? Quem é que sabe? É difícil agora porque a gente pergunta, mas aí procura no livro, mas não achando. Porque Mestre-sama falava assim, olha, eu já falei sobre quase tudo. Tudo está publicado. Qualquer dúvida que vocês têm, procura no ensinamento que vocês vão achar em algum lugar. Às vezes eu tenho dúvida, procuro em tudo quanto é lugar, não acho. Queria perguntar diretamente, não agora, viu? Depois que eu for, se puder perguntar, vou perguntar muita coisa para o Senhor. Você vai demorar? Não sei. Não, demorar não vai. Não vai demorar. Já passei da metade da vida, no mínimo. Então não vai demorar tanto, logo chega. Não pode ser que vai demorar tanto pela madrugada. Não quero que demore tanto, não. A alimentação que a gente tiver, bom, eu querer, não querer, que demore ou não demore, também não quer dizer nada. Porque a hora já vem marcada, né? O dia. Quando nasce, já vem com o dia de voltar. Quando nasce, já vem com a passagem de volta. É igual quando vai viajar. Tem país que você vai, você tem que ir, mas você tem que ter a passagem já de volta comprada, senão você nem entra lá. Né? A gente vem para cá já com a passagem de volta também. Mas quando a gente dedica na obra divina, Mestre-sama consegue adiar um pouco enquanto a gente está sendo útil. Ele vai falar, não, deixa ele mais um pouco, tá trabalhando lá, deixa ele lá. Eu lembro uma vez eu dedicava no templo ajudando na Ikebana, né? Aí o reverendo falou para mim, o que você está dedicando aqui? O que você está fazendo aqui? Porque eu dedicava em Ribeirão Pires, né? Aí em Ribeirão Pires fui dedicar no templo e fiquei dedicando na Ikebana. Acontecendo, assim, né? Só precisando, eu vi que olhava assim, só o rapaz sozinho fazendo tudo. Eu ofereci e falei, quer ajuda? Vai, você pode? Eu falei, posso. Aí
Então eu ia, levava ele no Ceasa 4 horas da manhã, saía daqui meia-noite para chegar lá, para pegar ele, para 4 horas da manhã, lá no Ceasa, aí comprava flor, voltava para o templo, aí arrumava todo aquele, enchia o carro, tinha um Uno, eu deitava o banco e enchia de flor. Nunca teve tão florido aquele templo Luz do Oriente, lá no Perdiz. A gente enchia de flor, né? Então, e ficava ajudando ele o dia inteiro, carregando vaso, limpando vaso, lavando vaso, enchendo vaso, tirando folhinha das flores, arrumando os galhos e não sei o que. Fazer ikebana ele não deixava. E ele dava aula todo dia, 3, 4, 5 aulas por dia. Eu também tinha que ficar lá. Então eu assistia todo dia, 5, 6 aulas todo dia, né? Aí ia em hotéis com ele, ia na TV, ele se apresentava na TV também. Ia com ele, ia, assim, era o ajudante, E o reverendo me chamou e falou: o que você está fazendo? Eu falei: estou dedicando na ikebana com essa pessoa, tal. Ele falou: não, porque é melhor você dedicar lá em Ribeirão Pires. Eu falei: sim, senhor. Nossa, que bom, né? Vou voltar lá. Ia voltar para a torre, voltar. Aí fui lá, comecei a arrumar minhas coisas, né? Dormia lá no templo, durante a semana eu dormia lá. Aí o rapaz da ikebana viu arrumando e falou: onde você vai? Eu falei: o reverendo falou para eu ir dedicar na torre, eu estou indo para lá. Ele falou: não, como assim? Não. Aí chamou mais lá algumas pessoas e foram lá conversar com o reverendo. Não, reverendo, ele está dedicando aqui. Aí ele não deixou ir embora. Não deixou. O reverendo queria que eu fosse embora, mas os outros não queriam que eu fosse embora, eu fiquei. O reverendo queria, acho que, se livrar de mim. Eu sentia isso que eu sentia, porque ele não sei, acho que tinha muita mácula. Ele sentia mal quando eu chegava perto dele. Verdade, ele falou isso para mim. Quando você vem perto aqui, eu sinto mal, passo mal. Falou na minha cara, falei: nossa. Falei: tá bom, o que eu faço para melhorar? Me ajudou muito, sabe? Ele quebrou muito meu ego, muito. Ele quebrava meu ego o tempo inteiro. Não era alimentando meu ego, era quebrando. Graças a Deus. Por isso eu tenho muita gratidão por ele. Muita gratidão. Para ver o ego dele. Então, Deus também. Deus vendo que a gente está sendo muito útil aqui. Então, deixando a gente ficar mais um pouco. Mas se a gente à toa, não querendo trabalhar, não querendo fazer, reclamando que está fazendo, reclamando que está fazendo, aí fica difícil, né? Sim. Aí quando chega a hora, volta. Não, talvez, às vezes volta até antes da hora. A hora era para você voltar mais tarde, mas agora, além de não fazer, você ainda está atrapalhando. Então volta. Volta, que você está atrapalhando aí. Vem para cá, que aqui aqui você vai por bem, por mal, vai purificar. Não sei nem onde eu parei aqui no ensinamento. Dá uma volta tão grande, né? Todos os habitantes deste mundo praticam boas e más ações. Todos, Meixo Sama falando, todo mundo que está aqui pratica boa e má ação. Não conheço ninguém que não pratique má ação. Não, às vezes não é pessoa querendo fazer só o bem, mas errou, praticou, não era nem por querer, mas fez. Erra, e a gente é ser humano,
E a gente erra mesmo. Tem pessoa que erra aí se culpando a vida inteira, entra num buraco tão grande, uma pena. Mas isso também é para a pessoa poder eliminar a impureza, porque quanto maior o sofrimento, mais máculas vai eliminar. Tá tudo certo, não tem nada errado. Se o mal praticado superar a quantidade de boas ações, o excesso se transforma em máculas que se refletem na alma como nuvens espirituais impuras, que por sua vez enevoam a mente e por conseguinte o corpo espiritual. Surge daí a necessidade de uma ação purificadora para dispersar as nuvens. Se a gente, praticando muito o mal, fazendo mais maldade do que bondade, como balança, né? Você praticando muito o bem, então balança do bem ficando pesado, né? E mal, leve, porque você não pratica. Mas de vez em quando você faz uma maldade, aí pega, balança. Mas se você assim ainda é equilibrado, tudo bem. Mas se você praticando muito bem, né? Então, quanto mais embaixo, melhor peso, né, do bem. Mas, então, esse equilíbrio, essa consciência a gente tem que ter. A gente erra, mas a gente não pode ficar preso só ao que a gente... Eu conheço pessoas que falam assim: eu não consigo, eu faço errado, eu fiz errado, preso nas coisas que fez já no passado, os erros de ontem já passaram, não tem como corrigir o que você errou. Quer dizer, tem coisa que tem, né? Tem coisa que tem, dá para reparar, se puder reparar, ótimo, mas tem coisas que não tem como voltar. Não tem como voltar. Você brigou com alguém, puxou uma arma, matou a pessoa. Tem como fazer a pessoa viver de novo? Não dá. Não dá. Mas isso é passado. Aí você, praticando só o bem, fazendo muita coisa boa, chega uma hora que o peso daquele pecado é muito grande, mas você foi praticando tanto bem, a vida inteira fazendo, uma hora equilibrou. Chega num equilíbrio. E aí continuando, fazendo bem, aí pronto, aí está salvo. Entende? Mas o senhor fala de uma história de um maior bandido assassino que tinha lá no Japão, Jirati, não sei, não lembro o nome dele. Aí, acho que é Jabuti, não sei. Jabuti. Aí, ele estava andando assim, encontrou um monge, um sacerdote budista, um cara famoso. Aí ele olhou assim e falou: nossa, eu vejo na sua testa o sinal da morte, você não tem mais 1 ano de vida. Aí ele falou: nossa. Aí ele pegou e falou, doou toda a fortuna que ele tinha, tudo coisa que ele roubou, tudo coisa que ele matou para poder roubar das pessoas, doou tudo para um templo e ficou lá no templo estudando e querendo fazer só coisa boa. Aí passou 1, 2 anos, não morreu. Aí ele encontrou de novo esse sacerdote que falou que ele ia morrer. Ele falou: você me enganou. Antes dele falar, o sacerdote, antes ele ia falar: você me enganou, você é ruim, você, né? O sacerdote olhou para ele: nossa, o que você fez? Aquele sinal sumiu completamente, né? Porque ele praticou um bem muito grande. Então apagou. Esse que tem que entender. Não é porque a gente errou muito na vida que não tem salvação. A salvação é para todos. Todo mundo que está nesse mundo tem jeito.
mas tem que mudar. E às vezes, quando a pessoa fez muita coisa errada, tem que fazer muita coisa boa para equilibrar. Equilibrar, não é que é, então agora eu vou direto para o céu porque eu fiz eu fiz muita maldade, mas eu dei uma esmola ali, né? Agora eu vou para o céu. Não, você ainda continua no mesmo lugar. Isso daí é muito pequeno, né? Fazer máximo esforço. Mas por isso a gente tem que ter uma consciência como a gente está, onde a gente está. A gente tem que saber como está a nossa balança, não ficar só olhando o que a gente faz de ruim, tem que olhar o que a gente faz de bom também e pesar, né? Não é fácil, é difícil, mas é. A gente consegue. Sim, consegue. Tá bom. Deixa um pouquinho para amanhã e vamos aguardar as respostas, né? Muito obrigado.